estudantes para mais uma aula do Centro de Mídias, no caso agora dos nossos aprofundamentos, do nosso componente, aspectos socioculturais da alimentação. Eu sou a professora Fabiana e hoje estou acompanhada nessa nossa aula do nosso fadinho do skate, esse que daqui a pouco vocês vão ver ele em todos os campeonatos de skate e também o pai do ano, que é Thiago Lazzarini. Oi, Fabi, tudo bem? E pena que eu não estou mais andando de skate, né? Mas a gente tem fé. Pais seremos, né? Esse ano ainda. Você será para sempre um skatista. Obrigado, Fabi. E você será para sempre uma punk rocker, né? Exatamente. Estamos aí para isso, né? E hoje a gente vai continuar, né, a nossa aula aí falando sobre cultura, né? Querendo ou não, se a gente for pensar, a nossa atividade, né? Vai falar sobre esse assunto. Então, vamos começar a aula com as nossas partes burocráticas, né? Que é a parte de informações que nós temos aí que colocar para vocês. Então, vai aparecer aí na tela. A gente está aí na aula do nosso componente, que são os aspectos socioculturais da alimentação, da atividade número 1 e a nossa segunda aula da introdução. Então, aí embaixo vocês têm o nome do aprofundamento, da nossa unidade curricular e do nosso componente. Após isso, né, a gente tem aí no PPT um leve resumo, né? A gente já teve uma aula falando um pouco melhor sobre isso. Então, se vocês quiserem depois ler com mais calma, revisitar isso, é só baixar o PPT lá no repositório. Os nossos eixos estruturantes, né? Então, dentro do nosso componente, os nossos eixos são investigação científica e processos criativos. E aí estão as habilidades, né, que vão ser a base desses eixos, assim como as nossas habilidades de ciências humanas, né? São as habilidades do ensino médio, ciências humanas e sociais aplicadas, habilidades 103 e 104. A gente não está lendo as habilidades porque é muito texto e tal, e aí a gente acaba perdendo tempo da aula, mas lembrando, baixar o material, tá tudo lá descrito, tá bonitinho, que é para isso, né? Então, sucesso, né, Tio? Sucesso. Tamo junto. Tamo junto, tamo arrasando. E aí, o que acontece? Para a gente começar a nossa aula, a gente trouxe vídeos. Vídeos. É um vídeo de 10 segundos, mas é um vídeo, né? Que é para vocês... Vocês vão assistir esse vídeo e eu quero que vocês pensem, tipo, qual é a sensação que te dá assistindo esse vídeo? Pode ser? Então, bora rodar o vídeo aí para eles? Você já viu um cachorrinho comendo... Com a mão? Não, nunca vi. Não, vi agora, né? Um talher, você viu? Um que talher, chique. É um cachorro civilizado, né? Historicamente civilizado. Culto. Com cultura. Erudito. Exatamente. Cachorro erudito aí. Então, assim, quando você olha esse vídeo, tipo, o que você pensa, assim? É exatamente isso. Penso que não é todo cachorro que tem a educação que esse cachorro teve, né? De se sentar à mesa e não fazer, enfim, essa sujeira toda que os cachorros fazem. Roupinha, né? Você viu que ele tá bonitinho ele de se vestiu bem, né? Um jantar, assim, chique. Assim, exatamente. Maravilhoso. E aí, né, pra gente complementar esse nosso vídeo maravilhoso, a gente também trouxe algumas imagens maravilhosas. Então, temos aí um doguinho que está comemorando seu aniversário. Balões, bolo de aniversário, velas. Temos do lado, talvez, o cachorro que fez o bolo. Sim. A gente pode também conectar as histórias aí. São animais, assim, acima da média, vamos dizer, né? Muito acima da média. Então, temos um cachorro aí com o seu chapéuzinho de chefe de cozinha, né? Ali com seus ingredientes pronto para começar a cozinhar. Temos ali um doguinho usando o computador também, com óculos. Intelectual, tá? Né? Intelectual, que é importante. Cachorrinho intelectual, importante. Você colocou óculos, já vira intelectual, né? É automático. É automático. Mais com essa pose, então... Você colocou óculos, seu QI aumenta, tipo, uns 10. Eu vou começar também a usar óculos. A gente também tem um cachorrinho aí comendo um hambúrguer. Um macaco trabalhando no seu escritório. E eu não sei se vocês conseguem ver, mas ele tá de perna cruzada. Muito chique, numa reunião de negócios. E temos um hamster com a sua moto veloz. Veloz, né? E aí, o que acontece? Quando você olha essas imagens, a gente... por exemplo, quando eu fui procurar essas imagens, porque assim, é uma dificuldade que a gente tem que procurar a imagem de direito aberto, né? Quando você vai procurar essas imagens, é só você colocar, tipo, animais fofos.
animais engraçados. E aí aparecem animais fazendo coisas de pessoas. Mas isso é uma imagem que você não vê todo dia. Não, né? Só nesses bancos mesmo aí de imagens que a gente vê que esses animais aí, eles não são muito comuns, né? E também, a não ser a gente vê bastante televisão, né? Ou então redes sociais, e daí os donos gostam de inventar moda também, né? Dos pets. E daí começa a vestir o cachorro e começa a fazer um monte de coisa pra tornar engraçada aquela cena, né? Eu vou contar pra você que eu comprei uma camiseta do Misfits pro meu gato pra gente ficar igual. Porque é sobre isso, é gastar dinheiro à toa com coisa que a gente não precisa. Mas o que acontece? Quando a gente olha essas imagens, elas dão uma sensação de estranhamento. E o que seria esse estranhamento? Que a gente já falou sobre isso lá na primeira série. A gente acha estranho, né? Você olha uma imagem de um cachorro comendo sucrilhos na bacia, você vai olhar e falar, mano, isso é bizarro, isso é estranho, tipo, isso não é uma coisa que você vê todo dia. Por quê? Animais comendo, a gente vê todo dia, certo? Sim. Animais comendo, a gente vê todo dia. Senão também nem sobrevive, né? Nem sobrevive. Né? Mas quando a gente vê um animal comendo, a gente não vê um animal com chapeuzinho de festa, a gente não vê um animal com vestido, né, de óculos, enfim, e comendo essas coisas que a gente come. Normalmente eles estão comendo ração ou ali o que o meio, né, que eles estão vivendo disponibiliza para eles. E aí, quando a gente olha isso, é engraçado? É fofo? Muito. Mas é estranho. Por quê? Porque tudo aquilo que não é comum, que não é habitual, que a gente não tem contato todos os dias, ou que a gente não naturalizou, né? A gente não acabou, por justamente conviver com isso, naturalizando essa ideia, a gente acha estranho. Só que no caso, se eu mostrasse essa imagem para qualquer pessoa ao redor do mundo inteiro, ela também acharia essa imagem estranha. Por quê? Porque animais não têm essas construções que nós temos. E, na verdade, a única coisa que a gente vai olhar nesses animais e vai estranhar é porque todos eles estão reproduzindo padrões da nossa cultura. Padrões humanos, né? Padrões humanos. Né? E padrões culturais. Uhum. E o que acontece? A gente muitas vezes fica nessa questão que, o que diferencia os seres humanos dos animais e tal. E a gente vai encontrar diversas respostas para isso, né? Tinha um vídeo que eu lembro que passava na escola, que era tipo, por causa que seres humanos têm o polegar opositor, que é esse polegar deslocado para cá, né? Se você vê, por exemplo... Esse é do Ilha das Flores, né? Ilha das Flores. Exatamente. Ilha das Flores. Um vídeo muito legal. Muito bom, recomendamos você assistir o Ilha das Flores. Mas, por exemplo, mesmo primatas, né, que eles têm o dedão, dá pra você ver o dedão deles não é pra lateral como o nosso, ele é mais pra cima, ele só é, tipo, um pouco deslocado, mas a mão dele é assim, não é uma mão igual a nossa, ter esse polegar opositor. Então, você vai encontrar ali na biologia por que animais são diferentes de humanos, enfim. Mas o que interessa pra gente dessa diferença é realmente essa questão de que humanos e animais, eles também se diferenciam pelo aspecto da cultura. Né? Se a gente for olhar os nossos animais em casa, o que diferencia o que a gente faz, as nossas ações diárias, de uma ação diária de um animal, é realmente que o nosso traz toda aquela bagagem da cultura, dos símbolos e dos significados, enquanto normalmente um animal ele só está atendendo ali as necessidades biológicas. Acho que é assim. Então, a propósito disso, você lembrou do polegar opositor, eu falei do Ilha das Flores, que é um vídeo muito legal, que está disponível no YouTube também. Sim. E que é super acessível e tal, mas é legal que esse vídeo mostra, por exemplo, animais vivendo nas mesmas condições de seres humanos, e daí nós nos chocamos com isso, né? Ou então animais que vivem melhor do que seres humanos também. Então, quando a gente equipara a condição do ser humano com o do animal, isso provoca um choque na gente, faz a gente pensar, ou não, né? Também tem gente que cada vez mais naturaliza isso daí, né? Mas eu acho que se a gente vê, por exemplo, no universo cinematográfico, a gente ainda tem essa questão de, se você vê um ser humano agindo, entre aspas, como um animal, também causa um certo desconforto, eu acho, né? Uhum. Então, a gente tem essa questão de que, quando a gente pensa sobre por que nós humanos somos animais, sim, somos animais, mas a gente se separa como hominídeos de outros animais, né, de outras espécies, porque justamente a gente tem esse aspecto da cultura.
né? E a gente já relembrou na última aula o que é cultura. E agora a gente vai entender um pouco melhor o porquê que só nós, né, temos essa questão da cultura. Hoje é óbvio, você vai encontrar alguns artigos que começam a falar sobre que alguns tipos de animais, eles têm ali uma construção de cultura muito mínima, né? Mas a gente não consegue comparar essa mínima construção de cultura que às vezes você vê em algumas sociedades primatas com a construção de cultura que nós temos como hominídeos, de construção de ferramentas, de modificação do meio ambiente no grau que a gente faz, essa questão de significados e símbolos que a gente cria, né, e significados que a gente dá tanto para esses símbolos quanto para as coisas que já existem, né? Então, para a gente, né, começar a trabalhar aí no concreto, que é o que a gente falou. A gente está falando de investigação científica, então a gente vai falar aí sobre teorias e sobre teóricos. A gente trouxe para vocês um texto do Marx, com a abelhinha serelepe. Então eu vou ler esse texto para vocês, né, que é o seguinte: uma aranha, ela executa operações que se assemelham às de um tecelão. E a abelha, na construção das suas colmeias, deixa envergonhado mais de um arquiteto. Mas o que distingue o pior arquiteto da melhor das abelhas, né? O que vai fazer essa diferença? É que o arquiteto, ele projeta a obra, né, antes de construí-la na realidade. E aí, no final de todo o processo de trabalho, a gente vai ter ali um resultado que já existia na imaginação do trabalhador desde o começo. Então, esse texto do Marx, ele vai falar, na verdade, sobre trabalho, né? Ele é um texto que a proposta dele é diferenciar o trabalho humano, né, do trabalho animal, mas eu acho que é muito válido quando a gente vai pensar na questão da cultura. Porque a ideia, tudo que a gente tem sobre a cultura nada mais é do que esse planejamento, é sobre esse pensar abstrato, né? A gente não vive no concreto o tempo todo. Você vai falar assim, como a gente não vive no concreto? Oh, meu Deus! A gente vive, obviamente, no mundo concreto. Mas a questão de nós, seres humanos, com a nossa cultura, é que a gente dá para esse concreto significados. Então, essa pulseira, eu tô chutando assim, essa pulseira, ela não é só uma pulseira. Ela é uma pulseira que ela tem um significado porque alguém me deu em uma data X, num momento Y, e com isso eu agreguei muitos significados, né, muitas coisas a uma pulseira. E eu tenho certeza que o seu cachorro, se você tirar a coleira dele e sumir com a coleira dele, ele nem vai perceber, né, porque na verdade ele não está nem aí para a coleira dele ou para qualquer outro objeto que ele tenha, né? Então, quais são as suas considerações acerca do assunto? Eu estou pensando aqui, né, Fabi, a gente já deu muita aula junto de sociologia, e uma coisa que a gente pensa bastante é que a filosofia do Marx, ela é muito centrada no trabalho, né, a filosofia do trabalho, e o trabalho humano, ele tem um caráter diferente de outras atividades, né? Aliás, um ser humano, ele poderia trabalhar de uma forma idêntica de qualquer outro animal, se não fosse pelo fato de que o trabalho humano poderia produzir para além das necessidades dele, ser humano, né? Então, a partir do momento, para o Marx, que o ser humano ele produz para além das suas necessidades de sobrevivência, é que se inicia a cultura, né? Então, a cultura é algo que é propriamente humano, e justamente porque esse ser humano ele tem a capacidade de transformar a natureza à sua imagem e semelhança, né? Então, é uma questão do ser humano ele poder intervir na natureza e transformar essa natureza e fazer com que ela não seja o que ela sempre foi e tirar ela da inércia, né? O homem ele transforma mesmo a natureza e faz com que a natureza tenha criações, e essas criações são humanas, né? Lembrando da última aula, quando a gente estava falando, por exemplo, sobre a alimentação, que a gente falou um pouco sobre essa questão de uso da ferramenta, né, para se alimentar, que existem existem povos, enfim, que usam diversas ferramentas, desde usar a própria mão para se alimentar, até usar garfo e faca e hashi. Hoje, se a gente, sei lá, você vai num restaurante aleatório, sei lá, qualquer lugar, uma padaria, enfim, você pede um prato, tipo arroz, feijão e alguma coisa. Se você comer com a mão, todo mundo vai olhar para você como se você estivesse cometendo quase que uma atrocidade. Eles vão olhar para você de uma maneira assim, meu Deus, o que essa pessoa está fazendo? O que acontece? A gente precisa de garfo e faca? Não. O garfo e faca, ele resolve algum problema?
Bom, se sujar a sua mão é um problema muito grande, talvez. Mas em níveis práticos, né, ele não está resolvendo um problema. Você poderia se alimentar com a sua mão, né? Sucesso. Então, o que acontece? Quando a gente fala, né, que, tipo, todos nós precisamos comer, isso é uma necessidade biológica, se a gente não comer, a gente não morre. Aliás, a gente morre, né? Não morre seria maravilhoso, mas a gente morre. E aí, o que acontece? A gente, como produtores de cultura, a gente também vai produzir coisas que nós não precisamos. Não precisamos no sentido de não é algo necessário para que a gente continue existindo, né? E isso a gente dá significado e muitas vezes a gente dá um valor para aquilo. Então, se você não usa o garfo e faca, meu Deus do céu, você está sendo estranho, você está ali cometendo quase uma atrocidade culinária ali na hora de se alimentar, né? Por quê? Porque a gente cria essas coisas, né, para além das nossas necessidades, e a gente também dá um valor para essas coisas, né? A gente estabelece o que é certo e errado, a gente estabelece o que a gente pode ou não pode fazer, né? E aí quando você pensa assim, dormir, você não vai parar no meio da sua casa e dormir no meio da escada. Uhum. Meu gato dorme no meio da escada. Deu sono? Não importa onde ele esteja. Se ele está na escada, se ele está no quintal, se ele está em cima do armário, ele vai dormir onde ele está. Pra gente, como a gente criou, né, todos esses parâmetros culturais, se eu estou com sono, o que eu vou pensar? Eu vou para minha cama. Eu vou para o sofá. Né? A gente já estabelece lugares para onde a gente vai. Estou com fome. Eu não vou parar no meio da aula aqui e falar, nossa, Thiago, estou com uma fome. Sabe o que eu vou fazer? Vou abrir um lanche aqui e vou comer aqui mesmo, no meio da aula. Uhum. Não, porque a gente estabeleceu regras sociais e pra gente é falta de educação você começar a comer no meio de uma aula. Não faz sentido. Se fosse um animal aqui com fome, ele começaria a comer no meio da aula, onde ele estivesse. Porque justamente essa questão da gente ter o planejamento, das coisas existirem antes da nossa cabeça, porque antes de eu comer, várias coisas estão existindo aqui na minha cabeça. O que eu vou comer, como eu vou comer, aonde eu vou comer, com quem eu vou comer. Né? Se eu for pensar em dormir, é a mesma coisa. Onde eu vou dormir, como eu vou dormir, por quanto tempo eu vou dormir e com quem eu vou dormir. Então, todas essas questões, todos esses planejamentos que a gente tem na nossa cabeça e que a gente acha que são naturais, na verdade, nada mais é do que a nossa própria cultura. Eu entendo também, uma outra coisa que está me ocorrendo aqui, dessa interpretação do Marx, é justamente de que o ser humano, ele, diferente dos outros animais, ele não age só instintivamente, né? Então, porque ele não vive só instintivamente em função das seus desejos, das suas necessidades imediatas, ele consegue dar um sentido para as suas ações que cria estilos, por exemplo, né? Então, o ser humano ele não faz apenas, ele faz, mas ele faz para uma determinada finalidade. Então, tem a questão da finalidade, tem a questão da origem também, de onde, para onde, o que, para quê. Então, todas essas perguntas que são colocadas na existência humana, elas se tornam cultura. Então, é justamente o fato de você comer, mas não comer só porque você está com fome. Você vai comer com talher, você vai comer com a mesa, você vai comer à mesa e existem formas de comer com diferenças de valores que o próprio ser humano dá para o alimento. Então, tem alimentos que são mais nobres, outros menos nobres, etc. Então, enfim... enfim, é tudo isso que faz parte da cultura também. São esses sentidos todos que são criados pelo ser humano. Eu posso fazer aquelas mini lacrações de internet? Sim. Pode? Juro Pode. Rápido. Então, a mini lacração que eu tenho para fazer, que enquanto você estava me falando, quando você estava falando, me veio aqui que muitas vezes a gente usa a desculpa de é instinto, era mais forte do que eu. Em vários casos onde existe ali a questão da violência. Né? Então, eu bati nele, mas você sabe, é instinto. Quando a gente fica bravo, a gente não consegue se controlar. Né? Da mesma maneira, para muitas vezes, quando a gente vê sobre crimes sexuais, a desculpa ainda é a mesma. Só que a partir do momento que se você está morrendo de fome e você não larga tudo e sai pegando o almoço das outras pessoas para saciar aquela sua vontade, já está aí um ponto de que sim, a gente tem um absoluto controle sobre as nossas necessidades.
né? A gente não faz tudo o que a gente quer o tempo todo. Então, dessa mesma maneira, a gente não pode utilizar como desculpa um instinto que a gente nunca atende. Porque se eu estivesse aqui, sei lá, morrendo de vontade de fazer xixi, que é uma das necessidades mais difíceis de se controlar, né? Que é a nossa necessidade de ir ao banheiro. Ainda assim, muito provavelmente, todas as pessoas, elas iriam terminar o que elas estão fazendo, seja uma aula, seja, sei lá, o trabalho que elas estão fazendo para poder ir ao banheiro depois. Então, a gente também entender que essa questão de, as coisas são naturalmente assim, não, a gente, na verdade, criou esses rituais, esses significados, todas essas coisas, e a gente tem controle sobre elas, o que os nossos animais não têm, né? E aí a gente vai até aparecer aí no slide para vocês. Eu trouxe de novo aquele conceito do Taylor, né? Que ele fala que a cultura é todo aquele complexo de conhecimentos, crenças, arte, moral, lei, costume e todos esses outros hábitos, né, que são adquiridos pelo homem como membro da sociedade, para fazer justamente esse paralelo. Porque quando a gente olha isso, a gente começa a entender como tudo que a gente faz está diretamente ligado a essa ideia do planejamento, do pensamento abstrato, né? Dessas questões de intencionalidade, finalidade, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, sobre um animal, ele não produz esses tipos de questionamentos. Ele, na verdade, imita padrões. Por exemplo, eu não preciso ter feito algo de errado ou alguém ter brigado comigo para eu deixar de fazer alguma coisa, né? Normalmente, quando a gente é criança, os nossos pais, né, responsáveis, eles vêm pra gente e falam, Ti, você não pode fazer isso porque é errado. Ou você não pode fazer isso porque é feio, né? Enfim. E a gente entende isso. Então, muitas vezes, a gente nem precisou tomar a bronca porque a gente internaliza. A gente internaliza esses processos da cultura. O seu cachorro, quando você fala assim, nossa, ele nunca mais foi lá fora, ele entendeu. Não é que ele entendeu, ele reconheceu um padrão. Ele pensou, eu me colocando no papel do cachorro pensante. Toda vez que eu saio lá fora, sem a coleira, ela briga comigo. E todas as vezes ela brigou comigo. Então, provavelmente, eu não posso ir lá fora, porque senão ela vai brigar comigo. E aí ele para de ir. Mas é porque justamente a gente não está falando que o animal ele é um ser não pensante, né? O diferencial é o nível desse pensante, é o nível de consciência que ele tem. Então ele vai ver padrões, ele vai imitar padrões, mas ele não gera novas coisas. Quando você fala que o seu animal, ele faz as mesmas coisas do que eu, ele faz coisas muito parecidas com os padrões da minha casa. Por quê? Porque ele vê esses padrões e ele começa a imitar esses padrões. Porque eles também são animais e eles querem viver em grupo, né? Da mesma maneira que eles imitam os padrões que eles têm na natureza, eles vão imitar os nossos. Mas eles não produzem, eles não têm, vamos dizer, acho que a palavra é consciência disso, né? Tem muitas questões aí que você falou, Fabi. Eu queria só enfatizar algumas das ideias que você falou que são muito importantes, que são as seguintes. Em primeiro lugar, você falou da natureza e de como que o ser humano, na cultura, ele precisa dominar a natureza, a sua natureza interna. Então, é uma coisa que filósofos contemporâneos, eles têm falado bastante sobre isso. Eu me lembro do Adorno, que é um autor que a gente já viu juntos, que ele fala justamente de que a questão do esclarecimento do ser humano, que é dessa razão esclarecedora, que é, no fim das contas, a cultura, é justamente a de dominar a natureza exterior e interior, ou seja, os perigos que estão fora da gente e aqueles perigos que estão dentro da gente. Então, a própria cultura seria algo que faz a gente dominar esses instintos, mas ele problematiza isso, né? Porque, na final de contas, essa natureza constitui a nós mesmos, né? Então, será que para nós vencermos os perigos da natureza nós temos que nos destruir? Daí a questão de uma autodestruição. E evidencia um outro problema, que é justamente por que então essa separação cultura e natureza, né? Será que são dois opostos? Será que o ser humano não é muito soberbo no sentido de pretender ser algo para além dos outros animais que existem na natureza, que ele se gaba de ter uma inteligência tão diferente das outras? O que você acha, Fabi? Existe a questão de que, e isso eu acho que eu vou até apelar, né, para os povos indígenas,
que é a gente entender que nós somos diferentes dos outros animais por vários motivos é uma coisa. A gente achar que a gente tem domínio sobre as coisas e que nós somos donos das coisas, eu acho que já entra no ponto da soberba, né? Quando você vê muitos documentários, tanto sobre os povos indígenas brasileiros, mas eu estava vendo um sobre inuites, eles falam, nós não somos donos disso aqui, né? A terra está aí, óbvio que para a gente usar, mas ela também, né? Os animais, eles têm a vida deles, enfim. E quando a gente, talvez eu acho que o problema é quando a gente acha que, eu sou diferente, né? Vamos dizer, eu tenho um grau de consciência maior, então tudo que está aí está ao meu dispor. E a gente se coloca como rei do mundo, né? Talvez. O que você acha? Não, essa grande ambição humana, né? Eu acho que ela deve ser problematizada realmente e que a cultura, ela acaba sendo aquele campo de características, de propriedades humanas, né? Mas como você falou do Edward Taylor, né? Que tem essa frase aí, a cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Então, eu vejo isso como algo que a cultura, algo que simplesmente fala sobre uma manifestação humana, algo que diz aquilo que nós fazemos ou só descreve aquilo que nós fazemos, mas sem dizer, sem esgotar todas as possibilidades da nossa existência humana também, né? Ela é limitada, portanto. Sim, e aí uma das coisas que justamente a gente quer deixar aí para vocês refletirem, né? Nesse finalzinho, né? A gente tem aí 3 minutos e alguma coisinha, então vai aparecer para vocês que quando a gente olha para todas essas concepções, a gente começa a entender que tudo que a gente tem é uma construção social histórica. Então, nada do que a gente está fazendo aqui é algo natural, né? Natural a gente vincula justamente a ideia de natureza. O fato de eu estar de calça, o Thiago está de shorts, a gente está de camiseta, de sapato com meia, tênis, enfim, tudo isso não é algo natural. É algo que foi uma construção, é algo que está dentro da nossa cultura. Talvez se a gente estivesse em outro lugar, a gente estaria vestido diferente, em um cenário diferente, falando de uma maneira diferente. Então, a gente começa a entender que, assim, existem aspectos que são naturais na gente. Óbvio, a gente somos animais como qualquer outro. A gente tem necessidades biológicas como qualquer outro, né? A gente se diferencia aí, né, em boa parte disso, pela questão da nossa criação de consciência, né? Essa questão da gente ter o planejamento, pensamento abstrato, Só que isso também mostra que não existe algo que e é. Então, essa ideia de que o Thiago, sei lá, ele tá comendo macarrão com a mão. E eu olhar para ele que ele tá errado, né, e falar assim, nossa, que pessoa errada, que absurdo. Essas ideias de todos esses preconceitos, racismos, xenofobia, enfim, todos esses processos que a gente criou de dizer que um está mais certo do que o outro, ou mais errado do que o outro, também é uma construção que só existe na nossa cabeça. Porque a partir do momento que nada disso é natural, tudo isso foi a gente que criou, né, e criou como sociedade, talvez a gente tenha que começar a entender que nada disso é natural. E que justamente não é natural para um bebê que acabou de nascer, já sair colocando o seu tênis, a sua meia, pegando, comendo de garfo e faca. Isso ele aprende durante a vida. E se ele não aprender dessa maneira, para ele aquilo não vai fazer sentido. Talvez nem exista, né? É igual quando a gente fala de culturas mais distantes ou que a gente não tem contato. A gente acha que aquilo não existe, né? Porque a gente não tem contato, a gente não tem conhecimento. Então, será que também um dos processos, né, que talvez atrapalhe um pouco, né, e que venha dessa soberba, também é o fato de que a gente acha que a nossa cultura, por ser nossa, ela é absoluta e uma verdade absoluta também? E o que atesta isso, né, sei que está terminando o tempo, mas é justamente essa palavra bonita que é a efemeridade da cultura. Então, aquilo que nós temos como moda, como estilo num determinado momento, aquilo passa. Então, alguma coisa, uma verdade, né? De repente, um jeito de se vestir, de falar, em um momento aquilo que parece ser inatacável, e daí no momento seguinte aquilo já fica fora de moda, ou o contrário também, né? Sim.
E aí, pra gente finalizar aí nos últimos segundos, vai aparecer para vocês. No último slide, a gente tem as orientações para o aluno. Então, você pode baixar o PPT aí, né? Então, a gente tem aí uma sugestão aí de atividade para vocês, mas principalmente, né, para vocês questionarem, trouxe aí também os vídeos do YouTube muito bons. E tem esse vídeo do Átila, que, cara, eu gostei muito, acho que vale muito a pena para vocês assistirem depois. E aí, a gente se vê na próxima aula, né, Ti? Falou então, né, Fabi? Tamo junto sempre aqui. Até mais.